Olá pessoal, mais uma vez estou de volta para tratar um tema com vocês. Vale lembrar que, como foi dito no vídeo anterior, eu não estou querendo aqui impor a minha ideia. A pretensão do canal é vocês ouvirem e analisarem e tirarem suas próprias conclusões. Hoje eu gostaria de tratar de um tema que há muito tempo eu tenho refletido e algumas opiniões me incomodam, que é sobre a necessidade de uma pessoa que é considerada filósofo, filósofa, ter passado pela academia. Então existe essa discussão: é necessário uma pessoa ter o diploma de filosofia para ser considerado um filósofo, uma filósofa? E essa discussão veio mais à tona ainda por causa de um indivíduo que está muito famoso, um filósofo, um professor chamado Olavo de Carvalho, uma pessoa muito polêmica. Ele ficou conhecido postando vídeos, no YouTube, aqui na plataforma, e também escrevendo livros filosóficos. Eu conheci há pouco tempo, conheci em 2015, e eu não tenho a pretensão de emitir a minha opinião sobre o professor e filósofo Olavo de Carvalho, mas sim trabalhar este tema proposto. E aí, é necessário uma pessoa ter diploma de filosofia, bacharel, licenciatura, mestrado, doutorado? É necessário? O que é ser um filósofo? Vamos começar com esse conceito. O que seria filosofar? Filosofar é você produzir obras um conteúdo com ideias filosóficas. É você fazer uma análise filosófica acerca da realidade que você vive ou acerca de um objeto de estudo. Você vai refletir sobre aquele objeto de estudo e você vai usar ferramentas como a lógica para construir ideias, conceitos filosóficos. E quando nós olhamos para as universidades, para as faculdades de filosofia, nós vemos que a maioria das pessoas, elas estão ali para serem professores. Pelo menos aqui no contexto brasileiro, a maioria quer ser professor. E também tem aquelas pessoas que querem ser pesquisadores, são pesquisadores da área de filosofia
E ainda tem também aquelas que querem apenas fazer o curso para poder ter um pensamento mais apurado, para poder refletir questões existenciais e tudo mais. As pessoas que dão aula, não necessariamente elas filosofam. Um professor, por exemplo, de História da Filosofia, ele trata ali a história da filosofia, mas o seu pensamento particular, a produção, não é feita. Um pesquisador, por exemplo, tem pessoas que dedicam a sua vida toda para pesquisar apenas um autor, inclusive precisam aprender o idioma original daquele autor para poder entender mais o pensamento, porque a tradução para o seu idioma, de certa forma, reduz o entendimento acerca daquela obra. Elas são pesquisadores, elas não necessariamente vão filosofar. Elas não produzem, elas reproduzem aquilo que já foi dito, aquilo que foi criado por outras pessoas. Então existe essa diferença. E aqui no nosso contexto brasileiro, muitas pessoas se formam não só na área da filosofia, mas em várias áreas, nos variados saberes. E a pessoa, ela tem um diploma, mas ela de fato não se formou. Ela teve uma educação básica comprometida, foi para a universidade e ela não se esforçou. E ela sai da faculdade não com conhecimento, com a formação que ela deveria sair. Ela apenas tem um diploma, conhece ali as matérias da matriz curricular daquele curso, mas ela não aproveitou, não se esforçou ao máximo para obter aquele diploma com louvor. Então só nessas ideias que estão sendo introduzidas, nós já vemos que uma pessoa, para ser um filósofo, uma filósofa, não necessariamente precisa ter passado pela academia. Nós temos uma grande personalidade aqui no Brasil, que é o Machado de Assis, que inclusive fundou a Academia Brasileira de Letras. Tem um livro que compila os contos de Machado de Assis, e na introdução o autor português José Osório de Oliveira, ele fala o seguinte de Machado de Assis: mestiço de origem humilde, filho do mulato carioca, pintor de paredes, e de uma imigrante, tendo frequentado apenas a escola primária, obrigado a trabalhar desde a infância, Joaquim Maria Machado de Assis alcançou alta posição na burocracia e obteve a consideração social numa época em que o Brasil era ainda uma monarquia escravocrata, e continua. Aí diz assim, aqui embaixo: autodidata, que se formou na biblioteca do Gabinete Português de Leitura, sendo aprendiz de tipógrafo e depois revisor, tudo esse homem aprendeu por si.
E mais embaixo diz assim: foi precoce, a sua primeira poesia data dos 16 anos. Triunfou cedo, viu-se consagrado como poeta aos 25 anos, com o livro Crisálidas. E aqui continua. Machado de Assis, esse livro vai estar na descrição. Machado de Assis, ele foi um grande intelectual, inclusive a sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, ela é passada nas escolas brasileiras, no ensino fundamental. Eu li esse livro no colégio e ele não passou por uma academia. Aos 20 e poucos anos, ele já era, acho que 21 anos, ele já era considerado um intelectual. E aí? É um grande problema nós falarmos que uma pessoa ela precisa passar pela academia. Evidentemente que nós vemos nesse argumento um cuidado, porque a pessoa que fala isso, ela está preocupada que qualquer pessoa fale que ela tem um conhecimento de uma área sem ter o conhecimento. Existe uma certa coerência por causa dessa coerência não, nós conseguimos entender por causa dessa preocupação. A pessoa ela precisa passar pela academia, passar por uma banca para defender os trabalhos acadêmicos. Ela precisa ter aquele contato. Então, essas pessoas que defendem isso é porque elas estão preocupadas para não vir qualquer pessoa e falar que tem um domínio daquela área e de fato ela não tem, né? Mas defender isso de um modo geral é um equívoco. Nós também temos o doutor honoris causa, que é um título de doutorado, é uma consideração, um reconhecimento que uma universidade ela dá para o indivíduo que ela acha que, mesmo não tendo passado por uma formação acadêmica naquela área, o indivíduo tem conhecimento e por isso é dado a ele o título de doutor honoris causa. Então é muito difícil defender esse argumento. No artigo, que eu também estarei disponibilizando aqui na descrição, o artigo com o título O que é necessário para ser um filósofo? O autor, chamado Dionísio, ele coloca aqui silogismos lógicos e tem um aqui muito interessante que eu queria passar para vocês. Depois vocês acessem esse artigo e leem na íntegra. Diz aqui:
Se alguém quer ser filósofo, isso é um raciocínio lógico, tá? É um silogismo. Se alguém quer ser filósofo, necessariamente tem de ter uma educação formal em filosofia. Ponto. Vamos para a segunda sentença, proposição. Sócrates não teve diploma de filósofo, nem fez parte de uma escola de filosofia. Ponto. É a segunda proposição. Vamos para a conclusão. Logo, Sócrates não foi um filósofo. Esse silogismo é interessante porque aqui mostra que essas pessoas que defendem que uma pessoa precisa ter um diploma, elas estão invalidando as maiores referências da filosofia, como Sócrates, que não teve formação acadêmica na área da filosofia. Então é muito difícil uma pessoa defender isso, tá? E é por isso que eu trouxe aqui nesse vídeo uma obra, uma pintura de Rafael Zanzio, um dos pintores renascentistas aí conhecido, né, junto com Da Vinci, Michelangelo, Verrocchio, Botticelli. E esse pintor, ele fez essa famosa obra, A Escola de Atenas, que também é conhecida como Academia de Platão, mas o nome é Escola de Atenas. Ele pintou no Vaticano. Se eu não me engano, o Vaticano o convidou para pintar essa obra, essa pintura. Se nós formos ver nos livros de filosofia, embora Platão tenha colocado o nome academia por causa do herói grego Academos, não significa que essa academia era uma academia. Essa instituição, essa estrutura como nós a conhecemos, era mais uma escola, como diz o título dessa pintura, do que uma academia. Uma escola filosófica, científica. Se você for ver, os livros falam isso. Eles até citam o termo Academia de Platão, mas eles se referem a essa instituição como uma escola. Até porque o que nós conhecemos de academia, de escola, hoje, é o que teve ali a sua origem na Idade Média. Então, nós não podemos falar que Platão, Aristóteles, Sócrates passaram por uma academia. Então, o indivíduo que é autodidata, estuda, ele não precisa ter a validade, ele não precisa ser legitimado por um diploma, ser atestado.
Na verdade, como nós vamos saber se de fato ele é um filósofo? Analisando aquilo que ele produz, analisando o seu pensamento, as suas obras. Aí sim podemos falar se aquele indivíduo de fato é um filósofo ou não. Tá bom, pessoal? Então, fique aí esse tema para reflexão. Poste aqui nos comentários o seu comentário, o que você desejar apresentar, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.